Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20. Vimos que Mateus inicia uma sessão nova no capítulo 19, vai até o capítulo 23. Jesus está saindo da região da Galiléia, indo em direção a Jerusalém. Na caminhada, ele aproveita as diversas circunstâncias para ensinar, pregar e curar. Continua pregando sobre a mensagem do reino e usando parábolas e essas diversas situações para continuar ensinando aos seus discípulos as verdades do reino. Agora bem mais perto da cruz, o momento vai intensificando, tudo vai ficando bem mais quente, os assuntos, as parábolas mudam o sentido, já não é mais a parábola do semeador, aquele que semeia semente, agora é a parábola do começo do capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. São os discípulos de Jesus, chamados, orientados e pagos pelo Senhor para a colheita. Então, o ensino é um pouco diferente do início do ministério. Tudo vai intensificando, Jesus vai falando da sua morte, da sua ressurreição, da implantação do reino e do final dos tempos. Tudo isso vai acontecendo na proximidade da cruz. No capítulo 20, Jesus está ensinando uma parábola, exatamente a parábola dos trabalhadores da vinha. Depois acontece uma terceira menção aos discípulos sobre a morte e ressurreição. E depois um pedido da mãe de Tiago e João a Jesus para que cada um se sente, cada um de um lado de Jesus Cristo, quando o seu reino for implantado. Depois a cura de um cego. Termina o capítulo 20 com a cura de dois cegos de Jericó. Ele está em Jericó no final do capítulo 20, só vai entrar em Jerusalém no capítulo 21. O que eu destaco aqui para você é esse momento em que a mãe de Tiago e João pedem para Jesus para que cada um se sente ao seu lado, no seu reino implantado. E depois os discípulos que ouvem esse pedido entram numa discussão muito interessante. Eles não gostam do pedido da mãe de Tiago e João. O que eu destaco aqui é o seguinte: diante do pedido dessa mãe para que Jesus lhes desse grandeza, lhes desse destaque, proeminência, Jesus não repreende essa mãe. Nós somos chamados para a grandeza. Deus espera grandeza para cada um de nós. Não há nenhum problema em desejarmos a grandeza e trabalharmos pela grandeza. Grandeza no mais puro, santo e digno sentido. Não há nenhum problema nisso. Mas o que Jesus chama atenção, ele chama atenção para duas coisas. Uma, ele fala para a mãe de Tiago e João. Vocês têm condições de beberem o cálice que eu vou beber? E eles respondem que sim, mesmo não entendendo bem o que isso significava. E quando Jesus entra na discussão, porque os 10 não gostaram do pedido que foi feito, entra em discussão, Jesus entra no meio da situação e ele fala uma segunda coisa, então, quanto a esse desejo pela grandeza. Ele fala que desejar a grandeza não é problema, o problema é você caminhar ou construir grandeza segundo os valores do mundo. Segundo os valores do reino de Deus, ser grande é ser servo, beber o cálice e servir. Essa é a grandeza que a gente aprende com Jesus. Servir sempre, servir os menores, servir os irmãos, servir as pessoas. E pagar um preço, um cálice, beber o cálice da grandeza significa não negociar valores, não negociar a santidade, não negociar o caráter, honrar a Deus na nossa conduta e seguir em frente. Coisas grandes podemos desejar e trabalhar por coisas grandes. Na verdade, devemos. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te acrescentarei. Deus deseja coisas grandes, mas a gente não pode negociar a ética, os valores, a santidade. E precisamos sempre ter o coração de servo, servindo sempre uns aos outros e a Deus em última instância. Boa leitura do capítulo 20. Deus te abençoe e mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação.
Fica com Deus.